Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Hoje nós temos a honra e o privilégio de ter aqui nos estúdios o bacharel em Direito, o diretor do fórum, no caso da 34ª Zona Eleitoral aqui de Mossoró, Márcio Oliveira, para tratar sobre reforma política. Alguns chamam até reforma eleitoral, mas um tema importante e relevante que já vai valer para 2018. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Hoje nós temos a honra aqui, como nós falamos, Márcio Oliveira, diretor da 34ª Zona Eleitoral da comarca de Mossoró, para tratar sobre reforma política que já está valendo para 2018. Márcio, seja bem-vindo ao programa Dinâmico Direito. Pois não, é sempre um prazer vir prestar conta do serviço que a gente coloca à disposição da sociedade. Estou aí à disposição. Márcio, trouxemos semana passada o professor Hudson da UFES para falar sobre crise institucional. Nos poderes legislativo, executivo e até mesmo judiciário. Mas a justiça eleitoral, até esse ponto, a gente tem percebido uma credibilidade muito forte de vocês, tanto nas instâncias inferiores, de primeiro grau, como nas instâncias superiores. Como vocês explicam o sucesso e, inclusive, a questão da credibilidade, como a gente falou, e ser também elogiada, inclusive, em outros países? Olha, a Justiça Eleitoral, ela trabalha muito com a questão de evolução do processo eleitoral. Eu faço parte da Justiça Eleitoral desde o ano 96, eu acompanhei nos primeiros anos de Justiça Eleitoral, a votação por meio de cédula. E a votação por cédula era muito criticada por haver fraudes dos mais diversos tipos. Então, o processo de informatização das eleições, ele é hoje o nosso principal carro-chefe, no sentido de que ele é um processo seguro, apesar de haver algumas contestações em alguns pontos, mas ele é considerado um processo seguro. Ele trouxe uma velocidade no processo grande, tanto no sentido da própria realização da votação, como da apuração. Eu acompanhei muitas votações em que a apuração era manual, às vezes levava 3, 4 dias contando o voto.
Hoje você termina a votação no município como Mossoró, que é um município de médio para grande porte, nós concluímos a apuração em 1h30. É um resultado assim, muito expressivo do ponto de vista de resposta à sociedade. Por outro lado, nós conseguimos implantar mecanismos tecnológicos no próprio alistamento eleitoral. Hoje nós temos um processo biométrico que no Rio Grande do Norte se encerra completamente no mês de março do ano que vem, em que os eleitores têm dados digitais dele para conferir se esse eleitor é realmente quem está votando. Então isso praticamente acaba aquela fraude de um eleitor votar pelo outro. Tanto é que hoje esse documento de identificação nacional que vai ser implantado nos próximos anos, ele será implantado utilizando-se a base de dados da Justiça Eleitoral. É uma demonstração, dentre tantos órgãos que têm dados das pessoas, dos cidadãos, a Justiça Eleitoral ter sido escolhida a sua base de dados. É uma demonstração de que é um trabalho sério e que esses dados são protegidos. Quanto a isso, eu digo até assim, a própria celeridade do processo. Nós vemos, por exemplo, o processo judicial eleitoral, ele é um processo que tem que ser concluído em 1 ano. Então, o que fica de uma eleição, em geral, ele tem que ser concluído até 1 ano dessa eleição. Isso aí dá, assim, aquela sensação de que é uma justiça célere, rápida e que dá resposta à sociedade de modo eficiente. Hoje, atualmente, como está composto a Justiça Eleitoral em Mossoró? As zonas, os magistrados, os promotores vinculados à mesma? Olha, nós temos hoje aqui funcionando em Mossoró, 4 zonas eleitorais. Até 2 anos atrás eram somente a 33ª e 34ª. Nós congregávamos Mossoró, dividido pelas 2 zonas, o município de Serra do Mel e o município de Baraúna. Então, de 2015 para cá, entramos em processos de rezoneamento, e esse rezoneamento passou a trazer, trouxe para Mossoró mais 2 zonas. Primeiro, a 58ª, que trouxe o município de Tibau e passou a ser agregado aqui a essa zona. E agora veio a 49ª zona, que funcionava em Upanema. Então foi agregado aqui a zona de Mossoró, o município de Upanema e Governador do Serra. Todos eles agora são sediados, quanto zona em Mossoró. E nós temos, por exemplo, quanto a Mossoró especificamente, 2 juízes eleitorais, que é o juiz da 34ª zona e o juiz da 33ª zona. A 33ª zona é o Dr. Breno Valério, inclusive é um cidadão, acho que ele é até mossoroense mesmo de nascimento, e a doutora Ana Cláudia Secundo, da Luiz e Lemos, que é a titular da 34ª zona. A zona 49ª, que pega Upanema, Governador de Serra Rosada e Serra do Mel, é o Dr. Edino Jales, e a 58ª zona, que ficou com Baraúna e Serra do Mel, ela é titularizada do Dr. Paulo Maia, É assim, a Justiça Eleitoral, ela não tem um juiz efetivo, como as outras justiças. Então, na verdade, quem exerce a função de juiz eleitoral é um juiz da Justiça Comum, que passa lá um período de 2 anos e aí vai se revezando. É por isso que você não vê de uma eleição para outra o mesmo juiz ocupando o cargo. Há sempre essa renovação, vamos dizer assim, a cada 2 anos, No caso, o endereço de vocês estão ali na abolição 2, o fórum eleitoral de vocês. Como é que está a estrutura física? Vocês contam com quantos funcionários? Bom, com o funcionamento dessas 4 zonas, hoje nós trabalhamos todos no mesmo prédio, Ele trouxe, assim, benefícios e desvantagens. Benefício é porque nós temos mais servidores hoje que podem se dedicar ao atendimento ao eleitor, ao atendimento ao nosso cliente, da Justiça Eleitoral. Por outro lado, ele causou um aperto do ponto de vista de estrutura, porque o prédio ele não foi ampliado para receber essas novas zonas. Então, nós estamos usando as mesmas instalações para agregar um maior número de unidades e de pessoal. No atendimento ao eleitor específico, nós trabalhamos com um sistema de central, que é isso. O eleitor ele é atendido por um grupo, independentemente da zona ou do município a que ele esteja vinculado. Então, ele é atendido logo na entrada do prédio. Nós temos 4 computadores, 4 servidores dedicados a essa atividade. E aí isso facilita, porque ele não vai precisar, por exemplo, estar entrando em várias sessões para ser atendido ou sendo recebido por pessoas diferentes. Ou seja, na hora que ele chegar ao prédio, independente do município que ele seja, do local onde ele vota, ele é atendido ali de imediato. Quanto aos demais clientes da gente, a parte processual normalmente são o quê? Os candidatos, advogados, pessoas que têm algum tipo de questões, condenação criminal, tem um direito político suspenso, aí não resolve
na central de atendimento, ele vai ter que ingressar lá. Nós temos um quadro de servidores que eu considero muito bom. Temos também uma central de atendimento na Central do Cidadão, né? Lá nós temos um posto do TRE, lá são 2 servidores só, até porque a estrutura não permite uma ampliação do pessoal. De um modo geral, nós temos conseguido atender com uma grande velocidade, até diferente assim, de alguns outros órgãos que têm uma demora. Por exemplo, você chega lá hoje, você é atendido. Nosso horário de atendimento é de 8 a 1, tanto na Central do Cidadão como no Fórum Eleitoral. Você chega lá, você tem o seu atendimento. Não tem essa história de você voltar outro dia ou fazer uma marcação, né? Em geral, assim, até para adiantar, quem precisa da Justiça Eleitoral, o que é pedido? A identidade do eleitor, original e cópia, comprovante de residência, original e cópia, mais o seu título. Você levando esses 3 documentos, em geral, você é atendido. A única diferença, se você é um eleitor do sexo masculino e vai fazer o título pela primeira vez, tem mais de 18 anos, você precisa levar o alistamento militar. Por exemplo, você tendo esses 3 documentos, em regra, você sai de lá atendido logo. A gente até solicita, Nazeu, que esse ano, como eleitoral 2018, nós fechamos o cadastro em maio. Quando chega maio, tem aquele volume de pessoas e aí causa até um desconforto ao eleitor, um descontentamento com o nosso trabalho. Nós pedimos muito que os eleitores vão logo. Mês de janeiro nós ficamos ociosos. Nós tiramos até servidor do atendimento porque ele fica lá a manhã inteira, às vezes atende 2, 3 pessoas. E esse eleitor, quando se aproxima abril e maio, aí ele vai chegar lá, vai ter filas e ele normalmente reclama. Diz que a Justiça Eleitoral não atende bem, mas assim, é uma situação excepcional, né? Até assim, sempre o TRE tem trabalhado no sentido de manter o nosso horário. Anos atrás, eu trabalhei aqui em eleições anteriores, quando chegava o alistamento, nós chegamos a ficar até meia-noite, 2, 3 horas da manhã do dia seguinte. Hoje não, a ideia é trabalhar o quê? Nosso expediente é de 8 a 1. Quem não chegar a 1 hora não vai ser atendido, independentemente de ser o último dia. Aí a gente tem trabalhado de fazer campanha nesse sentido. Mas assim, hoje o eleitor que procura a Justiça Eleitoral, ele é atendido bem e de forma célere. Até agrega, por exemplo, aquela questão dessa valorização que a Justiça Eleitoral tem perante a opinião pública, essa rapidez com que a gente consegue atender o eleitor. Muito bem, estamos aqui conversando com o Márcio Oliveira, como nós falamos, diretor da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró. Então, no próximo bloco, não sai daí, vamos adentrar realmente na temática que é a reforma política e eleitoral recentemente sancionada pelo nosso presidente. Então, voltamos já.
Estamos de volta no segundo bloco da nossa conversa com Márcio Oliveira, diretor da 34ª Zona da Comarca de Mossoró, Zona Eleitoral. Márcio, primeira pergunta desse bloco sobre reforma política. Alguns falam de reforma eleitoral. Não foi bem uma reforma política. Como você vê essa questão? Olha, Lázaro, eu discutir reforma política no Brasil ela é complicada. Eu, pelo menos, acompanho esse tema há vários anos, né? Cada ano há um debate sobre muitos temas e no final chega somente aqueles temas poucos que são mais do interesse dos nossos congressistas do que da própria população. A gente costuma muito dizer que reforma mesmo, para alterar o sistema, não houve, não há um bom tempo. E chamar político ou eleitoral, eu diria, eu uso inclusive o termo quando eu escrevo, político eleitoral. Por quê? Ele tanto alterou alguns aspectos da legislação eleitoral, que é a Lei 9.504 e o Código Eleitoral, como mudou da legislação partidária, que é a Lei dos Partidos Políticos. E a própria Constituição, teve a Emenda Constitucional 97, que alterou alguns aspectos do que a gente chama do direito partidário, né? Então eu diria reforma política eleitoral. Tenho algumas ressalvas com relação ao nome reforma, porque não temos alterações substanciais significativas do ponto de vista de termos uma alteração significativa, porque quando nós falamos reforma política, quando nós ouvimos reforma política, você fica naquela ideia, vamos mudar o quadro político brasileiro, vamos alterar de modo a partir da próxima eleição nós termos mudanças drásticas, significativas, e isso não acontece. Em geral, a análise que eu faço, a mudança das regras, elas servem muito mais para manter a estrutura que hoje existe, do que mudar essa estrutura, alterar essa estrutura. Alguns pontos significativos a gente não pode deixar de passar. Como ficou, o fundo eleitoral já existia, sempre existiu, mas a questão do fundo de campanha eleitoral, Márcio, nos ajuda aqui o pessoal de casa, é um tema polêmico. Pessoal, o fundo partidário, ele é um chamado Fundo Especial de Assistência aos Partidos Políticos. Ele foi criado pela Lei 9.096 em 95. Ou seja, desde 95 há recursos da União, ou seja, recurso meu e seu, que vão para os partidos políticos. Vou até fazer aqui uma observação, mas o partido que hoje recebe mais recursos do fundo partidário é o Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele recebeu esse ano já cerca de 75 milhões de reais. É mesmo? Esse fundo partidário que já existia, ele é formado por recursos do orçamento da União, mais recursos que vêm daquelas multas, né? Quando o eleitor deixa de votar, R$ 3,50, né? Quando ele deixa de comparecer para servir como mesário, mais uma multazinha. E isso aí vai compondo o fundo partidário. E os partidos, no final, recebem. Hoje, no Brasil, nós temos 36 partidos registrados. Título de observação para o telespectador compreender. O partido que menos recebe, ele não tem representação do Congresso Nacional. Ele recebeu já em 2017 cerca de 700 mil reais do fundo partidário. Ou seja, são valores consideráveis se nós vermos a situação da administração pública. Nós temos vários estados com recursos que não pagam seus funcionários em dia. A União faz essa questão de reforma da Previdência, porque precisa apertar o servidor, precisa fazer reforma trabalhista para reduzir encargo, e ao mesmo tempo tem essa distribuição. Ela é legal, é prevista em lei. Quem define os valores são os próprios deputados, no orçamento da União do ano anterior, e esse é o fundo partidário distribuindo o tempo todo. Foi criado então um novo fundo. É importante observar, mas que ele não acabou o outro, não é um fundo que substitui o anterior, ou seja, mantém-se esse fundo partidário e no ano que vem vai ter um novo fundo que é chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, né? Ele passa a receber recursos do orçamento da União, alguns vinculados àquelas emendas que a gente chama de obrigatória, né, compulsória, ou seja, que o deputado faz e que necessariamente o governo tem que executar. Uma parte desse recurso agora vai para o fundo especial e uma parte, o que as empresas de televisão recebiam ou tinham de isenção por transmitir o programa partidário. Ou seja, esse dinheiro, ela não vai mais ter isenção, ela vai pagar e vai para o fundo de financiamento de campanha. Então ele só existe, só é distribuído nos anos eleitorais, como 2018, por exemplo, tem uma ideia. A previsão dele é que no ano que vem ele gira em torno de 1,8 bilhão, 1 bilhão e 800 milhões de reais. É um bom dinheiro. Somado com os 900 do fundo partidário, os partidos políticos receberão em 2018 cerca de 2 bilhões e 800 mil reais para gastar, né?
Assim, na verdade é até uma reação do Congresso Nacional àquela decisão do Supremo de 2015 que vetou o financiamento de pessoas jurídicas. Até um debate que a gente faz nos meios acadêmicos. A campanha pode ser feita de graça? Não existe, não há campanha de graça. Porque é preciso investir na propaganda, é preciso investir no deslocamento das pessoas, então não há a prática política gratuita, alguém tem que financiar, né? Como não eram as pessoas jurídicas, que é quem tem um volume de recurso maior, terminaram implantando um financiamento público. Hoje nós chamamos de misto, porque as pessoas físicas podem financiar aí o governo, né? Mas assim, esse recurso é dividido pelos partidos políticos. Ou seja, cada partido político vai receber uma parcela desse valor para aplicar na eleição de 2018. Essa é situação delicada, uma situação delicadíssima. Um Brasil em crise econômica, falta dinheiro, como você falou, né, para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Teve até a questão, né, do teto de gastos no início do ano, sancionado até 2000, acho que para 20 anos à frente. 20 anos, não pode haver aumento de gasto em nenhum órgão público federal. Mas nesse ponto eles foram, né, bastante favoráveis porque tinham interesses próprios. Mas ainda em gasto de campanha, Márcio, existiu, assim, teve uma regulamentação sobre o teto de gastos? Em 2015 houve uma mudança, né, com a Lei 13.165, que ela definia padrões, inclusive considerados mínimos. Um prefeito em uma cidade, por exemplo, como o Ipanema, podia gastar 108 mil, um vereador R$10.800, era até considerado fora da realidade. Então agora eles redefiniram, inclusive em função desse fundo. Ou seja, passamos a ter novos padrões, né, parâmetros aí para esse limite de gastos, que na verdade ele pode ser, por exemplo, financiado pelo próprio candidato, por pessoas físicas ou com esse dinheiro do fundo partidário. Eu não vou nem dizer assim quais são os valores exatos, porque ele é escalonado por estados, dependendo do número de eleitores, de habitantes, na verdade, né? Por exemplo, você vai ter um limite para presidente, para governador, para senador, para deputado estadual e para deputado federal. Então é uma tabelinha que você tem com vários desses limites. Mas assim, houve uma alteração em relação ao que foi de prefeito, certo? Esse limite agora foi redefinido. E aí digo mais assim, mas eu acho que é um aspecto interessante a gente falar quando discute financiamento de campanha, é que esse limite é aquele usado nos gastos lícitos. Porque, por exemplo, é comum nós ouvirmos dizer e sabermos que existe aquele gasto que é considerado ilícito, por exemplo, a compra de uma liderança política, a compra do próprio voto do eleitor. Essa negociação que é feita, esse dinheiro em geral não passa por esses gastos lícitos, né? É um aspecto que a Justiça Eleitoral ao longo dos anos tem trabalhado para coibir. Não é fácil, por exemplo, é uma estrutura de organização criminosa. O cara não vai comprar um voto à luz do dia para que alguém fotografe. Normalmente ele faz isso em 4 paredes. Ele não vai negociar com a liderança política valores financeiros à luz do dia ou num gabinete de uma instituição. Ele normalmente vai fazer isso em lugares reservados. É uma coisa difícil de flagrar. Márcio, temos visto muitos empresários entrando no meio político. No caso, uma pessoa como Dória, outros empresários também nessa área. Eu quero bancar a minha campanha. Tem alguma regulamentação sobre isso? Tem, Nazil. A mudança que foi... Na verdade, o TSE tem disciplinado isso há algum tempo. Ele dizia o seguinte: o próprio candidato, a gente não está nem falando qual é o cargo, ou a natureza da atividade dele, ele pode bancar a totalidade da campanha dele com recursos próprios. Ou seja, se ele tiver dinheiro disponível e o limite de gasto dele for 2 milhões, ele pode depositar 2 milhões e gastar isso aí. Uma pessoa física normal, ela tem uma limitação maior quanto a isso. Nesse aspecto, é até interessante que a lei que saiu do Congresso Nacional, ela previa que ele seria igualado às pessoas físicas, ou seja, 10% da sua rendimento, mas foi um dos itens vetados pelo presidente da República. Ou seja, se ele vetou, não fixou-se esse limite. Então, qualquer candidato, sendo empresário ou não, ele pode, se tiver dinheiro, porque aí o TSE vai exigir dele o quê? Que ele comprove a origem e a disponibilidade desse recurso. Porque, por exemplo, se é empresário, chegou o dia de você começar a sua campanha, aparece 2 milhões na sua conta,
essa operação vai ser analisada como suspeita. Você tem que comprovar. Como é que você comprova isso? Baseado na sua declaração de imposto de renda do ano anterior. Então a pessoa tem que ter esse recurso declarado, esse patrimônio declarado já no ano anterior à Receita Federal. E aí é o parâmetro objetivo que a Justiça Eleitoral olha para que justamente não se verifique se a pessoa não tinha recurso e recebeu esse dinheiro, apareceu do nada, né? Mas o empresário ou não, né? A gente diz, eu acho até se a gente diz empresário, porque hoje tem sido uma tendência, né? Várias pessoas ligadas à atividade empresarial concorrerem às campanhas eleitorais e com um certo destaque na mídia, né? Vamos dizer assim. E aí ele fica em mente quanto a isso, mas vamos imaginar uma pessoa que tem um patrimônio, independente de ser empresário, ele pode entrar na campanha e bancar a campanha dele por inteiro, certo? Sem precisar recorrer nem ao fundo partidário, nem a doações privadas, vamos dizer assim. Eu vi, Márcio, em algumas candidaturas fora do Brasil, aqueles candidatos fazendo, eu vou usar a expressão mais vulgar, né, que é aquela vaquinha na internet, né, publica a situação, diz que quer concorrer, e coloca as suas ideologias, as suas filosofias de campanha, e a pessoa se identifica e vai lá e investe pela internet mesmo, dinheiro, seja dinheiro monetário mesmo, ou virtual, que seja. Aqui no Brasil, tem alguma regulamentação sobre isso, Márcio? Bom, Tazeu, esse é um dos pontos que foi assunto dessa reforma, né? Não havia essa previsão. Na verdade, o candidato podia, por exemplo, em 2016, na campanha para prefeito, arrecadar por meio da internet, mas por meio do depósito comum. Ou seja, eu que sou pessoa física, ia lá, passava meu cartão e ele recebia um valor. Foi criada agora essa possibilidade da vaquinha virtual, né? O nome hoje técnico que se chama crowdfunding ou financiamento coletivo. Inclusive é interessante porque ela pode ser feita já desde o mês de maio. A arrecadação comum só pode ser feita a partir do registro de candidaturas, que é em agosto. Essas campanhas o candidato já pode fazer desde maio. Ele pode divulgar as propostas dele, colocar na internet e arrecadar esses recursos, né? E passa a ser regulamentado. Eu acho que isso é muito interessante, no meu entendimento. Primeiro, permite que alguém que acredita na sua proposta saiba de suas propostas, mesmo fora da sua circunscrição. Por exemplo, se é um candidato a deputado estadual que tem propostas inovadoras, você pode divulgar suas ideias desde maio e pessoas de Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, se interessar pelo seu projeto e bancar você. Na verdade, ele nem vai votar ou vai ter um benefício direto da sua atividade, mas ele acredita, confiou na sua proposta. Se chegar o mês de agosto e você não se candidatar, esse dinheiro será restituído, porque você só vai saber se é candidato em agosto, você está arrecadando desde maio. É verdade. Esse dinheiro não vai para o partido, ele volta para cada doador. É um aspecto, a meu ver, vantajoso dessa reforma. Produz transparência, porque você vai ter que prestar conta, inclusive, quem doou para você, em geral, vai lhe cobrar depois. É verdade. Eu acho um dos aspectos interessantes do que hoje a gente chama de e-democracia, uma democracia virtual. Permita as pessoas participarem do processo. Muito bem, estamos conversando aqui com o Márcio Oliveira, diretor da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, sobre reforma política. No próximo bloco, vamos conversar aqui com o Márcio sobre a questão propaganda eleitoral pela internet, divulgar as propostas pelas redes sociais. Então, sai daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito, hoje um assunto muito relevante, muito atual, que é a reforma política, já valendo para 2018. Estamos conversando aqui com Márcio Oliveira, diretor da 34ª Zona Eleitoral da Comarca de Mossoró. Márcio, sobre a questão da internet, redes sociais, a reforma política também tocou nela, regulamentou de alguma maneira. Hoje nós vemos uma democratização das redes. Hoje em dia o pessoal tem blog, qualquer pessoa pode fazer um canal no YouTube, apoiar seu candidato. Como é que fica essa questão? Olha, Nazil, a internet, inclusive, quando eu ingressei na Justiça Eleitoral, ela não tinha tanta relevância, tanto é que não havia essa regulamentação ou previsão da internet. A regulamentação geral ela não é nova, ela já tem aí alguns anos e nesse ano houve algumas alterações. Assim, a regra é permitida a propaganda. Então é interessante que um dos princípios do direito eleitoral quanto à propaganda a propaganda eleitoral ela é livre. Sendo livre, eu só posso restringir aquilo que a lei diga que não pode. A compreensão de princípio nesse sentido. Eu, inclusive, acho que propaganda eleitoral não é um direito do candidato, eu acho que é um direito do cidadão. Quanto mais propaganda lícita você tem, melhor você conhece seus candidatos e melhor você é capaz de fiscalizar a atuação dele depois, de cobrar. Você vai ter um vídeo dele prometendo isso, olha, você não fez. E aí, o que você vai fazer? Então eu acho, no meu ponto de vista, a propaganda eleitoral ela é um direito da sociedade. Então, acho legítimo esse princípio da propaganda livre. Quanto à internet, a regulamentação principal dela é proibida propaganda eleitoral paga. Então o que acontece? Eu tenho um blog, eu posso manifestar a minha predileção por um determinado candidato que eu acredite nele, posso. Eu não posso receber dinheiro dele para fazer essa propaganda, certo? Eu vou ter aí um canal no YouTube, né? Eu posso hoje, inclusive, dizer quem eu votaria se fosse 2018 candidato. Eu posso fazer isso, não é ilícito nesse sentido. Desde que eu não receba recursos daquela pessoa, um pagamento para fazê-lo, né? Perfis de Facebook também da mesma forma. A própria pessoa, ela pode fazer vídeos, ela pode fazer postagem enaltecendo o candidato dela, a pessoa que ela acredita que é um bom candidato. É até um aspecto interessante que existe a propaganda antecipada, né? Você sabe que não é permitido fazer propaganda até o dia 6 de agosto, 16 de agosto, que é quando começa, em tese, a campanha eleitoral. Mas essa manifestação do eleitor em favor do candidato que ele acha, porque candidato ninguém é ainda, ela é legítima, certo? Ela é regular. Quanto às alterações em si, por exemplo, houve esse próprio princípio da proibição da propaganda paga, ela foi reformada num aspecto. Não era lícito ao candidato fazer aquilo que a gente chama nas redes sociais de impulsionamento, de dar divulgação a um determinado post, uma determinada postagem minha, né? A lei ela passou a permitir essa propaganda, ou seja, o candidato ele pode produzir a propaganda dele, né, em vídeo, em postagem, e pode fazer esse impulsionamento, por exemplo, no Facebook. Ele pode contratar o Twitter para fazer essa divulgação da propaganda dele, o que não era permitido até 2016, né, por essa regra que eu disse da proibição da propaganda paga. Um aspecto que nós sempre costumamos colocar em relação às redes sociais do próprio eleitor, sabe, Nazil, a questão da ofensa.
Por exemplo, hoje a gente vê nas redes sociais as pessoas acharem que pode, porque é rede social, porque não é físico presente, eu posso ofender a quem quer que seja, ou posso criticar qualquer pessoa. É bom, importante a pessoa saber que a rede social, ela também identifica quem é a pessoa que faz. Na verdade, é mais fácil eu identificar um post numa rede social do que se você botar uma carta à mão na minha casa, né? E aí, todas essas regras de comportamento, elas continuam mantidas. Então, você pode enaltecer seu candidato, pode até denunciar algo que você saiba que é verdadeiro. Agora, você não pode mentir, você não pode ofender com palavras de baixo calão, quem quer que seja. Tudo isso vai dar direito ao candidato, à pessoa ofendida, de pleitear um direito de resposta, de pleitear uma indenização da pessoa. Márcio, é verdade que o TSE convocou a ABIN, a Agência de Inteligência, a Polícia Federal, para ajudar no combate dos fake news, notícias falsas que comumente acontecem no período eleitoral? Nazil, esse é um fenômeno, né, que tem preocupado muito as autoridades, né, a questão das notícias falsas. Nós sabemos o que? Notícias falsas, ela existe desde sempre. Eu lembro que na campanha de 89, entre Fernando Collor e Lula, surgiu uma notícia de uma determinada pessoa ligada ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, e que era falsa, depois mostrou-se falsa. Qual é a questão? Naquela época não havia tanta repercussão. Hoje, por exemplo, você tem uma notícia falsa, todo mundo começa a divulgar. Twitter, Facebook, WhatsApp, então vira que a gente chama de viraliza, né? Até o termo que se usa hoje é viraliza, e ela adquire uma repercussão muito grande. E isso é preocupante, porque, por exemplo, ela pode construir uma imagem de uma pessoa falsa e pode destruir falsamente a imagem de uma pessoa. Um dos exemplos mais fortes que estão sendo usados é a campanha de Donald Trump. Durante a campanha de Donald Trump surgiram inúmeras notícias falsas, boa parte delas favoráveis a ele. Inclusive alguns analistas indicam que essas notícias foram relevantes no processo, né? E aí o que acontece? A preocupação do TSE hoje é ter mecanismos de coibir. Nós trabalhamos com tecnologia, sabemos que não é fácil. Por exemplo, quando uma notícia se espalha pelo WhatsApp, como é que eu vou controlar a dimensão da repercussão? Mas a ideia é o quê? Criar mecanismos que eu possa desmentir por canais oficiais essas notícias. Então, à medida que surgirem notícias falsas, a pessoa que se sentir prejudicada, ela vai levar a notícia até um órgão eleitoral. Esse órgão vai determinar, ou vai, junto com as outras instituições, verificar a veracidade ou não dessa notícia. E aí ele vai divulgar nos canais próprios que essa notícia não é verdadeira durante a própria campanha. Então, nesse processo, o TSE chamou a ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e a Polícia Federal, que são órgãos que têm capacidade de investigação nesse sentido, certo? Para quê? Para que possa, durante o próprio processo, desmentir uma notícia que eventualmente seja falsa. Nós não estamos querendo dizer que toda notícia é falsa, mas a ideia é averiguar, é investigar para que uma eleição não seja decidida com base em notícias falsas, em coisas que não são consideradas verificáveis, vamos dizer assim. Um aspecto interessante disso tudo, até eu falei um pouco na questão anterior, é que quem distribui uma notícia falsa, ela é corresponsável. Ou seja, se você recebe alguma informação no WhatsApp e você repassa, em tese você está sendo corresponsável com aquela informação. O ideal é que você possa verificar qual é a origem dessa notícia. Por exemplo, nós vemos hoje muita gente divulga, fulano de tal aqui, bota uma foto e diz, esse aqui é pedófilo. Quer dizer, a imagem daquela pessoa vai ser danificada pro resto da vida. E muitas vezes, em alguns casos, foi desmentida. Aquela pessoa não tinha nada a ver com a história. Era uma pessoa que estava passando na rua na hora, né? E aí não tem mais jeito de você recuperar aquela imagem. Essas pessoas que distribuem, divulgam informação falsa, elas correm o risco de indenizarem a pessoa a quem elas estão atribuindo aquela notícia falsa, e pode até responder com direito de resposta. Por exemplo, você publica num blog que você tem ou no seu canal 2 minutos de vídeo ofendendo alguém. Possa ser que ela consiga um direito de resposta e você vá divulgar no seu blog, no seu site, na sua rede, 2 minutos de vídeo dela dizendo que você estava mentindo.
Isso é o mínimo, inclusive, né? E de repente ela adquire, por exemplo, numa ação civil, um direito a uma indenização por dano moral à imagem dela, né? Por dano à imagem dela, tá certo? É uma preocupação grande, né? É uma preocupação grande. Hoje, com a evolução da internet, nós colocamos nossos dados em vários e vários sites. Esses dados hoje, tecnicamente, compõem o que a gente chama de Big Data, ou seja, o grande volume de dados que estão armazenados. E as empresas de marketing, elas estão pegando essas informações e produzindo marketing específico. Então, ela sabe que o eleitorado do Rio Grande do Norte quer ouvir sobre pagamento de servidor, por exemplo. E aí ela vai produzir uma campanha específica para isso. Ela sabe que a população tem raiva de uma determinada matéria, então ela vai procurar associar essa matéria ao seu adversário, baseado nessas notícias e informações que você tem na internet das pessoas. É uma grande preocupação que se tem. Com certeza vão explorar. A nossa política, ela tem assim esse ranço, né, de usar qualquer meio para se eleger. É uma coisa que eu observo ao longo desse tempo de trabalho na justiça eleitoral. Em geral, os políticos, eles não têm aquela regra de dizer, não, eu vou respeitar as regras do jogo. Ou seja, eu vou usar as regras e vou fazer o possível para eu ganhar. Depois eu vejo como eu vou me sair da justiça eleitoral. Então, assim, essa preocupação tem sido acompanhada de perto, né? Até acrescentando assim, outro aspecto que tem sido preocupação é a questão do crime organizado, né? Está saindo também, além da questão do fake news, de estruturas criminosas tradicionais estarem investindo na política de modo a construir quadros que defendam. Também tem sido uma preocupação do TSE nesse sentido, de ver como vai perseguir, vamos dizer assim, essas estruturas e coibir durante o período eleitoral. Vamos chamar um rápido intervalo, logo nós voltamos para o quarto e último bloco da conversa com o diretor da 34ª Zona Eleitoral do Mossoró, Márcio Oliveira. Estamos de volta com o quarto e último bloco da nossa conversa. Para você que chegou agora, perdeu essa nobre entrevista aqui com informações valiosíssimas sobre reforma política,
Toda semana a equipe publica os vídeos no YouTube, nos canais da TV AD Mossoró. Também tem as reprises, às quintas-feiras pela manhã e às segundas-feiras, a partir das 20 horas, nós sempre reprisamos nossos vídeos. Então, Márcio, o tempo é um pouquinho limitado agora no último bloco, tem as considerações finais, mas a gente não pode deixar de falar uma inovação. O senhor vai poder dizer se é positiva ou se é negativa para o pleito, mas a questão do voto impresso. Olha, o voto impresso ela foi uma mudança, né, inserida na lei de 2015. Na verdade, ela nem é agora dessa última reforma, mas ela previa que só iria ser válida a partir da primeira eleição geral, que é a de 2018. Né? O TSE, na época, tentou contornar, voltar atrás, mas está válida. Ou seja, por enquanto, pela norma atual, terá esse voto impresso. O voto impresso, inclusive, né, as urnas de 96, que foi a primeira que eu trabalhei, ela tinha o voto impresso, certo? As primeiras urnas eletrônicas, ela tinha um dispositivo, uma impressora, com uma urnazinha que colhia esse voto. Essa mudança, ela tem uma inovação. Primeiro, o eleitor verá o impresso. Ele não vai tocar nela. Por exemplo, vai ter uma tela. Essa tela vai mostrar o papel e ele vai dizer se confirma ou não. Se ele confirmar, ela é cortada e cai na urna. Se ele não confirmar, ele vai botar cancelado e vai cair na urna também. Quais são os impactos disso tudo? Primeiro, eu acho que do ponto de vista da opinião pública, ela demonstra um descrédito, contrário até aquele que a gente falou no primeiro bloco, da justiça eleitoral. É como se a justiça eleitoral não tivesse seriedade no processo geral. Porque ela causa um custo elevadíssimo. A previsão do TSE é que ela vai custar cerca de 1,2 bilhão para poder adaptar as urnas ao voto impresso. Segundo, a meu ver, ela causa mais vulnerabilidade no equipamento, porque quando você inclui um outro dispositivo, você vai gerar a possibilidade dele ser invadido por outro mecanismo, outra porta de entrada. É como se você abrisse uma porta na sua casa, pensando que vai lhe ajudar e vai lhe dar uma falsa segurança de segurança, uma falsa sensação de segurança. E o terceiro aspecto, que eu acho que vai ser crucial nessa eleição, é a demora. O eleitor agora vai ter que verificar o voto dele, confirmar ou não. Já é uma eleição demorada. Essa próxima eleição são 6 votos. E ela já é demorada por si. Com a impressão do voto, cada voto individual vai demorar um pouco mais. Então isso aí, a meu ver, vai causar o quê? Até uma certa abstenção, porque o eleitor vai chegar no local dele de votação, vai ver uma fila grande e vai voltar para casa. Que é um problema grande que nós temos enfrentado, a abstenção, voto branco e nulo. Para a eleição do Amazonas, a quantidade de eleitor essa suplementar que não compareceu ou que votou nulo em branco supera a quantidade de votos que os candidatos receberam. Eu não vejo vantagem. A própria vantagem da segurança, da possibilidade de auditoria, né, que é o que eles alegam. Eu vou poder auditar, eu vou pegar a votação aqui e vou poder contar os votos. Certo? Mas isso é uma falsa sensação de segurança. Né? A meu ver, é uma medida que só vai trazer desvantagem ao processo. Sobre a questão dos partidos nanicos, né, teve uma questão da cláusula de desempenho. Eu sei que os números, questão de números fica um pouquinho difícil de trazer agora, mas a questão, isso é relevante ao pleito, é interessante barrar os partidos menores. Alguns falam que isso é antidemocrático. Como o senhor vê? Olha, Nazil, a Constituição Federal, ela traz os partidos políticos como um direito fundamental. É interessante, eu costumo dizer que os partidos políticos são a instituição jurídica, política brasileira mais avacalhada que existe. Por quê? Está previsto na Constituição, é um direito fundamental do indivíduo e as pessoas tratam como a gente vê. A ideia da cláusula de barreira é vetar a criação de novos partidos e propiciar a extinção de alguns que existem. Realmente eu acho uma excrescência. Hoje no Brasil nós temos 36 partidos políticos registrados, 35 eu acho, e há 61 pedidos no TSE esperando essa criação, né? A cláusula de barreira, ela vai dizer o quê? Quem não tirar um determinado número de votos em vários estados do país, ele não vai ter acesso a fundo partidário, que é aquele recurso que a gente falou no início, e ao tempo de propaganda. Ou seja, ele não terá espaço para funcionar. Então, em regra, pelo menos em tese, ele acabaria esses partidos. Eles seriam sufocados pela falta de recursos. E aí, por exemplo, ele vai ser prejudicial aos partidos que têm poucos votos, que hoje estão tentando
sobreviver. Eu digo assim, para os partidos em que os filiados têm ideologia, ele não vai ser afetado. Por quê? Porque o filiado vai estar nele porque acredita na proposta, independentemente de ter recurso. Agora, aqueles partidos que só são formados com a finalidade de receber recursos do fundo partidário, de obter algum tipo de negociação política durante o pleito, eles serão realmente sufocados e deixarão de existir. Tanto é que uma das ideias futuras da reforma política é criar o regime de federações, em que os partidos se unem de forma de longo prazo para disputar as eleições e ter esse acesso. Eu acho assim, o modelo brasileiro de partido político hoje ele é exagerado por permitir esse funcionamento de vários partidos. Do ponto de vista da distribuição, eu considero realmente antidemocrático. Porque você vai ter partidos, por exemplo, como o Partido dos Trabalhadores, que recebe hoje 70 milhões, e um que recebe 700 mil. Ou seja, você tem aí uma diferença já nesse status. Com essa implementação vai ser muito maior. Portanto, observar que essa cláusula de desempenho ela vai ser implantada gradativamente, né? Ela vai terminar de ser implantada em 2030, no ano 2030, mas a cada ano, já em 2018, ela já tem um percentual dela que vai ser aplicado, 2022, 2026, 2030. Em 2030 ela entra da forma como está prevista, até no texto constitucional. Por quê? Porque já tinha havido uma ideia da Câmara nesse sentido, só que era por lei infraconstitucional e o Supremo entendeu que não era constitucional. Então eles tiveram que alterar a Constituição Federal. Márcio, em nome da toda a nossa equipe, da TVAD, o pastor Wendel, o irmão Adriano Freitas, o meu muito obrigado. E aproveita aqui o espaço, as considerações finais suas, para as suas expectativas para o pleito 2018, injetar ânimo no cidadão que está desanimado com a política nacional. Olha, eu agradeço demais o espaço. Para mim é sempre, como eu falei no início, uma grande satisfação de vir prestar conta do nosso trabalho, né? Quanto à política, eu acho o seguinte, nenhuma reforma ela vai ser válida enquanto nós tivermos um eleitor que não dá valorização ao seu voto. Por exemplo, o que nós vemos aí no dia a dia, como eu disse, trabalho desde 96 com eleições, todos os dias de eleição, de 96 para cá, eu estava na rua, acompanhando o processo. A gente vê eleitor dizer que eu vinha para cá e não tinha em quem votar, mas parei ali, o cara me deu um copo de suco, eu vou votar nele. Ou então aquelas notícias de que alguém se vendeu por 200, por 300, por 15, por 1.000, por 2.000. E isso causa esse desprestígio dos políticos. Se você vende seu voto, você imagina o que a pessoa que você elegeu vai fazer lá em cima. Ela vai procurar tirar benefício do mandato para poder comprar o seu voto de novo, na próxima eleição. Então é isso que a gente precisa. A verdadeira reforma política eleitoral virá do eleitor. Quando o eleitor souber votar, souber escolher seus representantes e mais, fiscalizá-los depois. Não somente votar, mas ficar cobrando. Olha, você me prometeu isso. Você precisa ir à Câmara de Vereadores, por exemplo, perguntar ao vereador que você elegeu por que ele está votando assim assado. Perguntar ao prefeito por que ele está fazendo isso e não está fazendo aquilo. Essa participação efetiva, a meu ver, é o que transformará o nosso quadro político. Não virá, a meu ver, dos políticos, virá dos eleitores. E o poder, pessoal, pela Constituição é nosso, é meu, é seu, é de todos nós. Fico à disposição, sempre que precisar, estarei aqui com vocês. Esse aqui é Márcio Oliveira, diretor da 34ª Zona Eleitoral da Comarca de Mossoró, trazendo informações valiosíssimas a respeito da reforma política. Também palavras sábias que vão ao encontro aqui do cidadão de bem, que está indeciso nas muitas propostas, mas, Márcio, a gente percebe que hoje está muito fragmentado, não existe mais direita, não existe mais esquerda, né? Todos foram pegos em grandes escândalos de corrupção, aqui sai aqui a questão da Lava Jato, grandes operações que ainda acredito, Márcio, que vão ter muita relevância em 2018, o seu desenrolar, mas o cidadão de bem não pode, eu tenho dito aqui no programa, não pode ser avesso à política. Ele tem que se interessar pela mesma, porque segurança, educação, saúde são políticas públicas importantíssimas, só venha quando o cidadão de bem sabe votar, pesquisa em quem vai votar e sabe cobrar e fiscalizar, como você bem falou.
eu não sou partidário, não sou filiado a ninguém, mas essa é a nossa maneira de fazer política, Márcio. Trazer pessoas de bem aqui, pessoas capacitadas com você, para dar esse ânimo e também tão valiosas informações. Então você continue com a programação da TV AD Mossoró, vamos ter a programação dos jovens e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Dinâmico Direito, com pessoas relevantes, pessoas capacitadas para trazer informações que o pessoal precisa saber, aquela questão da consciência social e, sobretudo, a questão dos direitos, conhecer os seus direitos para poder exercer verdadeiramente a cidadania.